sem cara feia e sem mau humor. Hoje tem geografia. Gente, mas vocês sabiam que eu esqueci o jaleco de novo? Que eu tive que ir lá buscar. Tá, mas para começar o de hoje eu queria já começar com aquele desafio, só para que ela fique um pouco mais animada, né? Para que você tente descobrir com quem da turma de vocês eu falei agora, pouco. E não que dia hoje, mas que horas, quando, qual horário entre 0 horas e 23 horas eu estou gravando esse vídeo, né? E depois a gente, lá no final eu falo, anota aí pra gente poder descobrir. E oi. Então assim, eu tô um pouco preocupado porque eu tô falando de geografia física, tô com medo de você não acompanhar, mas é um tema que eu adoro. Todas as dúvidas que você tiver, você tem que falar comigo, né? Fala, me manda mensagem, a gente vai conversar sobre as dúvidas. Eu gosto muito de clima, gosto muito da geografia física, né? Que foi o que me fez ficar mais apaixonado por geografia. Mas clima é um tema que me apaixona e eu queria muito que fosse tão legal para vocês quanto é para mim, né? Então assim, na semana passada, o que nós falamos? Eu comecei e apresentei o tema para vocês, né? Clima, e nós falamos de poucas coisas. Falamos de qual a diferença de clima e tempo, falamos sobre temperatura, umidade. Quando nós falamos de umidade, nós falamos dos tipos de chuva e depois nós falamos de pressão. Pressão é muito importante. Muitas vezes a gente vai usar a história da pressão e já vou relatar um pouco mais para vocês sobre pressão atmosférica. E hoje eu quero continuar falando para vocês poderem ter uma noção de tempo, né? Então hoje eu dividi a aula em duas partes. A parte que eu quero falar algumas curiosidades com vocês e a parte que a gente vai falar efetivamente da previsão do tempo, para vocês poderem entender como que as pessoas conseguem prever o tempo. Vocês vão sair daqui meteorologistas, que é como se fosse tão fácil prever o tempo, né? Mas pelo menos vocês vão saber quais são as formas, né, de você conseguir entender pelo menos o que acontece com o tempo do lugar onde você mora. Não ficar esperando uma coisa em um momento que realmente não dá para ser. Eu queria tanto que fizesse só hoje, já sabendo que não vai fazer, porque a previsão do tempo ela é implacável em alguns momentos. Falar sobre pressão, né? Antes de falar de pressão, deixa eu contar algumas curiosidades para vocês, que é a primeira parte da matéria. Eu lembro... gente, pelo amor de Deus, cara. Para ficar assim é melhor ficar em casa. Para que eu vim para cá para ficar assim? Emanuele, pode guardar teu celular, por favor? Eu falei, Júlia, você vai ficar desenhando o tempo todo na aula? Eu vou ser para vocês também. O Vitor, o Matheus, eu vou ser para vocês. Não tem condições não, Isidro. Assim é melhor que você fique em casa. Você vem para cá para você não querer nada, então vai para sua casa e fica na sua casa, porque não tem condições não. Ou vem para cá para assistir a aula. Gustavo, quer dar aula? Aqui? Então posso dar aula? Beleza. Desculpa, gente, vocês que não tem nada a ver com isso, mas tem hora que é insuportável, tem hora que não tem condições. Lembrei. A gente vai falar de albedo. Eu lembro que ano passado a Juliana Portelinha me perguntou, eu falei, cara, albedo no Enem, eu não sabia o que era. Realmente, vocês não sabiam porque é a matéria de agora. Então, a primeira curiosidade que eu queria falar era sobre albedo, porque o que eu tinha contado para vocês? Que os raios solares, eles chegam à Terra não da mesma forma, justamente porque a Terra é uma esfera. Então, você tem alguns lugares que eles recebem os raios solares de forma perpendicular e outros lugares de forma mais inclinada. Então, por isso explica os polos serem mais frios do que a linha do Equador. Os lugares perto da linha do Equador, a faixa equatorial, ela é muito mais quente do que a faixa polar, justamente porque elas recebem os raios solares de forma diferente. Mas não seria só a forma da Terra que faz com que os raios solares cheguem de uma forma diferente aqui, não. A superfície também, ela faz com que a Terra, ela não seja, os raios solares eles sejam refletidos de forma diferente, em alguns momentos, em alguns lugares. Por exemplo, o nome disso, da capacidade de reflexão da luz solar, ela é chamada de albedo. Por exemplo, a cor influencia muito. Se você tem cores mais claras, essa reflexão ela acaba sendo muito maior. Por exemplo, a neve, lugares... Já ouviu falar de gente que pinta telhado de branco para poder não reter calor? Exatamente, porque quanto mais você reflete os raios solares, menos calor você retém. Então, lugares brancos, neve, são lugares que refletem quase que todo o raio solar. Em alguns lugares mais escuros, como por exemplo florestas e asfalto, são lugares que retêm os raios solares, então eles acabam retendo muito calor. Então isso acaba influenciando o nome de albedo. Quanto maior o albedo, maior a reflexão desses raios solares. Então fica ligado que agora você sabe, agora você consegue fazer o Enem do ano passado de novo, sabendo o que seria albedo. Então essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade, eu fiquei muito triste quando eu descobri
né, que era sobre nuvem, e eu achei que nuvem era vapor d'água, e não é vapor d'água, né? Na verdade nuvem é água já condensada, são gotículas de água. Mas olha aí, o que ela está fazendo ali em cima? Por que são gotículas? Por que ela não caiu? Então, porque na verdade elas precisam estar mais juntas para elas poderem cair. E o que faz isso acontecer é a temperatura, né? Quando você baixa a temperatura, elas vão se juntarem e assim elas vão ganhar peso e vão precipitar. Mas por enquanto elas estão em cima. Mas como é que ela condensou lá, Eloy, se não é vapor d'água? Porque o vapor d'água a gente não vê, ele está presente na atmosfera, a gente não vê. Lá na nuvem, ele já está em forma de gotículas porque ele encontra alguma partícula de poeira, de alguma fuligem, e ela acaba condensando ali naquela partícula. Então elas ficam lá em suspensão até que isso aconteça. Algumas nuvens são enormes, né, como a cúmulus a gente falou, mas é justamente a água já na forma líquida em suspensão. Então vocês já viram que às vezes você consegue ver a linha certinha da condensação. Ela está a vapor d'água, quando ela chega a umas temperaturas mais frias, elas vão formando as nuvens. E quando elas chegam a temperaturas mais frias ainda, elas acabam voltando, precipitando, né? Elas acabam ganhando peso e elas vão precipitando. Pode ser na forma de água, na forma de neve ou na forma de granizo, que ela vai acabar precipitando, isso a gente já viu também. E o terceiro, já que a gente falou de pressão, pressão é muito, muito importante, porque pressão, não sei se vocês perceberam, influenciou até no volume de chuvas. A gente tinha falado que pressão, na aula passada a gente falou que pressão era o peso do ar na superfície terrestre, né? Então, tudo bem, é assim. Mas a direção do vento, ela acaba formando alta pressão e baixa pressão, como a gente falou, né? Isso acaba influenciando no volume de chuvas. Preste atenção, pensa bem comigo. Você tem vento soprando de baixo para cima e vento soprando de cima para baixo. Aonde você acha que pode formar mais chuvas? 3, 2, 1. Quem falou baixa pressão, acertou. Porque, por exemplo, você tem vento soprando de baixo para cima, você tem maior probabilidade de pegar essa umidade e chegar lá em cima nas baixas temperaturas, acabar formando nuvens e formar chuvas. Agora, alta pressão, vento soprando de cima para baixo, é alta pressão realmente de verdade, né? Que você tem um peso maior, o vento soprando de cima para baixo, mas ali não tem, espalha tudo, não forma nada de nuvem. Geralmente quando a gente está isso acontece aqui no Rio de Janeiro? Sim, sim. Quando a gente está num regime de alta pressão, você não vê uma nuvem no céu, sabe aquele céu azul sem nada? Pode ter certeza que é regime de alta pressão. Regime de alta pressão espalha as nuvens, não tem formação de nuvem, não tem chuva. Então, vocês vão costumar ver muito isso, né, sobre a questão de baixa e alta pressão. E isso vem uma curiosidade que eu achei muito bacana. Isso acaba justificando a formação de ciclones, tornados, furacões, trombas d'água. Então, eu queria que vocês, isso como curiosidade, que vocês soubessem qual é a diferença disso tudo. Primeiro, vamos lá. Vou separar em dois grupos, tornados e furacões. São dois grupos diferentes. Todos eles são tipos de ciclone. O que seriam ciclones? Na verdade, você tem ciclones são formados em baixa pressão, né? São ventos que sopram de baixa para cima, lembra? Baixa pressão, de baixo para cima. Então, ali você tem na verdade, os ventos sopram para uma mesma direção, né? Então, na verdade, você tem ventos soprando para uma mesma direção e eles subindo, e aí você tem ventos ciclonais. Ventos anticiclonais são ventos que sopram de cima para baixo, eles espalham. Ciclonais juntam, anticiclonais espalham. E todos eles, furacões como tornados, como os ciclones, as trombas d'água, eles são formados em ventos ciclonais, ventos que se juntam, né? Mas qual a diferença? Então, o tornado, geralmente ele se forma na terra e ele tem uma duração muito rápida, né? Então assim, ele dura minutos, poucas horas, e ele acaba. Quando ele se forma na água, a gente chama de tromba d'água, né? Que são ventos que sopram de cima para baixo e acabam fazendo com que formam em baixa pressão, né? E aí acabam, mas geralmente é sempre bem rápido. Agora os furacões não, os furacões eles demoram muito mais tempo, né? Eles formam dias, semanas, né? Porque eles vão se formam na água. O tufão é um furacão, mas é porque na Ásia eles são chamados de tufões. Aqui na América são furacões, eles formam na água, geralmente muito calor, baixa pressão, todo aquele vapor e umidade vai subindo, ciclonal. O olho do furacão ele é super calmo, é uma calmaria, sem dúvida. Mas em volta dele você tem muita umidade e ventos fortíssimos, né? Quanto maior, tem uma escala Simpson, que ela mede os furacões de 1 até 5. Né? Escala 1, escala 2, escala 3, escala 4, escala 5. Escala 5 tem ventos de 400 km por hora. Então você pode, até 400, então você pode perceber que ele se forma na água, mas aonde que ele chega, ele vai causar muita destruição, com vento e chuva. Então ele traz alagamento e muitos ventos. Para você ter uma ideia, 400 km por hora o vento. Aqui no Rio de Janeiro, como tem vento de 80, 90 km por hora, arranca tudo, árvore, telhado. Desculpa. Imagina, e a Mariana falou que eu não posso tossir. Desculpa.
Você tem... imagina com um vento de 400 km por hora. Sabe o que eu descobri? Só uma curiosidade. Que aquele furacão, aquele olho vermelho de Júpiter, ele tem ventos de 1.800 km por hora. 1.800. Aquilo ali é um grande furacão. Agora, aqui quando a gente tem 100 é o bicho, eu não consigo imaginar nem 1.800. Então, assim, sobre tornados e furacões, né? Quando os furacões, eles... mas uma pergunta, legal. Então eles só se formam em baixa pressão? Só se formam em baixa pressão. A gente fala que eles se formam, costumam se formar nas ondas de convergência. Eu vou falar de zona de convergência no final da aula de hoje, mas só para você entender, o lugar onde que forma baixa pressão, ele forma uma zona de convergência. Lembra quando a gente falou dos alisos ali naquele Equador, que tem uma zona de convergência? Eles estão convergindo e formando uma baixa pressão. Então, os furacões e os tornados, eles acabam se formando em zonas de convergência. Então Luiz, então só tem furacão na linha do Equador. Eita, aí que vem o grande problema. Essa zona de convergência, ela poderia estar sempre na linha do Equador se a Terra não fosse inclinada. Mas como ela é inclinada, ela muda de acordo com a posição da Terra durante o ano. Essa zona de convergência, ela pode chegar até o trópico de Câncer no hemisfério norte, ou então até o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, dependendo do período do ano. Então, se essa zona de convergência ficasse sempre na linha do Equador, a gente poderia ter sempre ali, esse sistema de baixa pressão, esse sistema ciclonal ali. Mas ela não fica só ali, e aí que vem o grande detalhe. Como a Terra é inclinada, essa zona de convergência ela vai variando entre os trópicos durante o percurso da Terra, de translação. Então, em alguns momentos do ano ela vai estar um pouco mais ao norte e um pouco mais ao sul. Falei, quando ela vai estar mais ao sul? Então, no nosso verão, essa zona de convergência vem mais para o sul. E aí você tem uma maior quantidade de chuvas na faixa tropical, do hemisfério sul, e você tem a probabilidade de formação de tornados e furacões. No verão deles, essa zona de convergência ela acaba indo um pouco mais para o trópico de Câncer. E aí você tem lá justamente a formação e o período de tornados e furacões. Isso é até um pouco assustador, porque os furacões no hemisfério norte eles são sempre complicados e sempre esperados nesse período. Mas por que não forma aqui no hemisfério sul a mesma quantidade que forma no hemisfério norte? Então, essa é uma parte bem legal da geografia, porque como o furacão ele se forma na água e você precisa de águas mais quentes para que isso aconteça, se você olhar a divisão de águas do hemisfério norte e hemisfério sul, você vai conseguir perceber que o hemisfério norte ele tem muito menos água, muito menos oceanos do que no hemisfério sul. Você tem uma maior quantidade de águas do que de terra aqui no hemisfério sul. Então é mais difícil de você ter uma forma de aquecimento tanto que você tem no hemisfério norte. Então lá você tem uma formação de furacões e no hemisfério sul você não tem. Na verdade aqui no Brasil, aqui no hemisfério sul a gente teve no litoral do Brasil, que foi o furacão Catarina, que foi há um tempo atrás. Na verdade aqui no Brasil a gente tem só ciclones, essa formação essa baixa pressão de ventos ciclonais. Mas furacão mesmo, dessas categorias de 1 a 5, a gente não tem aqui no hemisfério sul, justamente pela quantidade de águas. Interessante, eu gosto de falar sobre isso. E aí, acabou. Aí eu posso sim, chega de falar de curiosidade, eu posso sim falar de massas de ar, e aí falando de massas de ar eu posso fechar com vocês e vocês vão estar experientes na previsão do tempo. Eu o que seria massas de ar, que eu já ouvi falar? Então, na verdade o planeta, você tem a camada atmosférica do planeta, ela não está parada, ela não está num lugar só, ela está sempre em movimento. Mas, se ela ficar estática em alguns lugares, ela acaba adquirindo as características daqueles lugares, principalmente a característica de temperatura ou de umidade. Por exemplo, se você tem uma massa de ar que se forma lá no polo, ela acaba ficando mais fria e para todo lugar que ela vai levando esse frio. Então isso que são massas de ar. São grandes estruturas, enormes estruturas da atmosfera, que elas acabam indo de um lugar para o outro, levando as características dos lugares onde elas se formaram. E você precisa entender o que é massa de ar para você entender o tempo. Porque como elas estão em movimento o tempo todo, isso faz com que mude o tempo todo. Por exemplo, se aqui no Brasil o que estraga geralmente a nossa praia é uma massa de ar fria que vem do polo, que ela veio do polo e chegou até aqui. Então você vai perceber que as massas de ar elas podem ser de 4 formas diferentes. Ou elas podem ser frias, ou elas podem ser quentes. Por exemplo, as frias são aquelas formadas perto dos polos, e as quentes são as formadas perto do Equador. Então as quentes elas geralmente têm o nome de equatorial e tropical, e as frias elas têm o nome de polar ou temperada. Além de quente ou fria, ela pode ser úmida ou seca, também dependendo do local onde ela se forma.
Se ela se forma em cima do oceano, ela é úmida. Se ela se forma em cima do continente, ela é seca. Então vocês vão perceber que são 4 tipos. Elas vão ser quentes e úmidas, quentes e secas, frias e úmidas ou frias e secas. E elas estão por aí, levando as características delas para vários lugares, e por isso que isso vai mudando o tempo. Né? Claro que a gente podia falar do mundo inteiro, das massas de ar no mundo inteiro, mas a gente vai falar só das do Brasil. Né? Agora você olha para cá, você entende as massas de ar que estão atuantes no Brasil. E elas têm siglas que elas vão representando os nomes, né? Por exemplo, aqui do Brasil. MEA, massa equatorial atlântica. Se ela é equatorial, ela é quente. Se ela é atlântica, ela se forma em cima do oceano, ela é úmida. Então ela é quente e úmida. Massa tropical atlântica. Tropical, quente, atlântica, úmida. Então ela é quente e úmida. Aonde que elas chegam, elas vão levar calor e chuva, né, e umidade. Massa polar atlântica, essa que eu falei, que estraga sempre a nossa semana. Né? Principalmente, ela tem muita força para chegar aqui no Rio de Janeiro no inverno. Então quando ela vem com frio e chuva. Né? Então toda vez que... Mas você acompanha na televisão, porque ela não chega no Rio de Janeiro assim, ela vem devagar, ela passa por São Paulo, ela passa pelo sul, ela passa por São Paulo e depois ela chega no Rio de Janeiro. E toda vez que ela vem, ela diminui bastante a temperatura, ela vem com chuvas também. Lá na parte seca, você tem a massa polar continental, que ela é fria e seca. Você tem a massa tropical continental, que ela é quente e seca. E por último, você tem a massa equatorial continental, que é a MEC, né, a nossa MEC. Aí eu já sei que ela é equatorial, então ela é quente, ela é continental, então ela é seca. Então, não. Na realidade, ela é a única massa continental do mundo que não é seca. Mas olha onde que ela está se formando. Em cima do rio Amazonas e da floresta amazônica, com toda aquela evapotranspiração. Então ela é a única continental do planeta que ela é úmida. Né? Então, por mais que ela seja uma massa equatorial continental, ela é uma massa quente e úmida. E todo esse vapor d'água que ela forma, e todo lugar que recebe a MEC, ele acaba, né, você acaba recebendo muitas chuvas também. São os rios voadores, né, que acabam vindo da Amazônia para vários lugares do Brasil. E aí você consegue entender porque... Você consegue entender muito mais coisa agora da previsão do tempo. Porque quando você assiste uma previsão do tempo, vou botar uma para vocês verem agora. Fim de semana chegando, vamos então saber a previsão do tempo com a Maju Coutinho, lá em São Paulo? Vamos lá conversar com ela. Oi, Maju, boa noite. Onde vai chover? Oi, Renata, boa noite para você, para o Boni e para todos. Tem chuva para vários cantos do país, que já está pipocando agora em algumas áreas. Vem comigo aqui ver por onde anda a chuva nesse momento. A gente tem chuva aqui em São Paulo, lá em Porto Velho, em Angra dos Reis, pode chegar chuva aí ao Rio de Janeiro, pipocar hoje à noite também. E nas próximas horas, uma nova frente fria vai se deslocando aí do sul do país para a região sudeste, passando também pelo centro-oeste. É a segunda frente dessa semana, ela é grande, vem cortando aqui um bom pedaço do continente e deve deixar bem vulneráveis o oeste do Paraná e o sul aqui de Mato Grosso do Sul. Nessa área, assim, tem previsão de muita chuva. E não é para menos, né? Porque veja o poder dessa massa de ar frio que vai empurrando a massa de ar quente. No encontro dessas duas massas, a gente tem aí a famosa frente fria que levanta o ar e forma nuvens enormes de tempestade. Logo depois de passar por Curitiba, a frente vai deixar o dia fechado, chuvoso e friozinho na capital paranaense. Campo Grande também deve ter um dia carrancudo, com máxima de 26 graus. Aqui em São Paulo fica assim, sol e calor pela manhã, calor e chuva a partir da tarde, pode ser chuva forte. Ainda falando sobre a frente fria, ela só deve passar aí no Rio de Janeiro entre sábado à noite e domingo. Mas a aproximação dela intensifica os ventos mais quentes que sopram aí de norte, de noroeste, é o que os meteorologistas chamam de pré-frontal. E é por isso que preparem-se, cariocas, porque vai ser um sábado de Rio, 40 graus, solão na cabeça de manhã e à tarde. Aí no final do dia, sim, Renata, 60% de chance de chover aí para vocês no Rio de Janeiro. Tá dado o alerta. E nas outras áreas, como é que fica o tempo? Vamos lá para a região norte comigo, em quase toda a região nordeste, aliás, é previsão de sol o dia inteiro. Norte de Minas também, aqui norte do Rio de Janeiro, avançando pelo norte do Pará, pedaço lá centro-sul do Amapá, em todo o estado de Roraima, sol o dia todo. Também tempo firme aqui nessa área do Rio Grande do Sul, entre o oeste e o sul
do estado, viu? Agora, uma combinação de calor e umidade pode provocar chuva nessas áreas em verde aqui da região norte. Porto Velho e Rio Branco estão na área de alerta para chuva forte. Em Manaus, o estado é de atenção, ou seja, a chuva deve ser um pouco menos intensa. Sábado solar em Boa Vista, em Salvador e no Recife, as temperaturas ficam assim, Renata. 35 lá na capital de Roraima, 31 no Recife e 29 na capital baiana. Bom fim de semana, Maju. Então, geralmente elas falam ou de frentes frias, tá chegando uma massa de ar. Quando ela fala isso, frente, massa de ar, frente é quando uma massa encontra com a outra. Geralmente você tem uma quente e chega uma fria, então ali você forma uma frente. A chuva frontal, que a gente tinha falado. Né? Então a chuva frontal ela é formada pelo encontro de massas de ar de temperaturas diferentes, geralmente forma a chuva. Ou então ele vai falar da pressão, alta pressão, baixa pressão. Né? Isso ajuda a entender um pouco o tempo também, né? Que alta pressão não vai chover, baixa pressão chove. Ou então ele vai falar da zona de convergência. Aqui você tem uma zona de convergência intertropical, onde que você tem a formação de baixa pressão e muitas chuvas. E pronto, você entende toda a formação do tempo, sabendo massas de ar, sabendo pressão e sabendo as zonas de convergência. Vocês estão achando que está muito acelerado? Está tranquilo? Né? Porque agora no próximo a gente vai começar a falar de clima mesmo, né? Peraí. Engasguei. A gente vai começar a falar de clima em alguns aspectos, que também é bem legal. Espero que vocês estejam gostando, eu gosto muito. Mas por que prever a previsão do tempo é tão difícil? Cara, por mais que a gente tenha muitos equipamentos para conseguir prever o tempo, imagens de satélite, você tem pluviômetros, que mede a quantidade de chuvas, você tem os anemômetros, você tem os heliógrafos, tudo isso ajuda com a previsão do tempo. Você tem as estações de clima, mas só que tem que estações meteorológicas, só que tem que não é simples assim, porque esses fatores, a modificação da pressão e o destino e a força das massas de ar, eles são muito difíceis de você conseguir prever. Analisando muito tempo esses dados, você consegue prever com mais exatidão. Mas, rapaz, é muito difícil, é muito complexo, né? Muita coisa. A massa de ar pode vir, por exemplo, a massa de ar fria, a massa de ar polar. Ela pode chegar até Amazonas, né? Pode chegar até o Acre, mas no Acre ela forma um fenômeno chamado friagem, né? Quando ela chega até lá. Mas ela consegue penetrar no território brasileiro. Mas como é que a gente vai entender a força dela? Ela pode pegar uma área de alta pressão e ganhar um espaço e ganhar forças. Né? Então ela pode perder forças. Então a gente tem que estar sempre de olho nisso para você conseguir prever. Né? A formação de furacões também. Você está com uma formação de baixa pressão, e vai ganhar força, e perde força. Meu Deus, estou até preocupado. E você vai e perde forças. Né? Então prever isso tudo realmente dá muito trabalho. Bom, coloquei umas questões para vocês, né, para que vocês possam tentar fazer até essa parte da aula. É importante que vocês façam, eu tenho anotado quem faz, né, para eu saber se vocês estão realmente participando. Não é para chegar lá e responder qualquer coisa não, para tentar fazer de verdade. Pode pesquisar nas suas anotações aí. A última pessoa que eu falei foi quase agora, foi a Mariana, elogiando a aula do Ivan. Ela me mandou uma mensagem para elogiar a aula do Ivan, falou que a aula é muito legal para poder falar isso para ele. Então, eu comecei a gravar esse vídeo 2 da tarde, 14 horas. Então, só para ver se você acertou ou não. E tô com saudade de vocês, eu passo por... Se a gente precisar se comunicar, a gente tem muitas formas. A gente tem muitas formas e vocês podem mandar mensagem, se estiver chateado, se estiver triste, quiser falar alguma coisa, quiser contar uma coisa nova, estiver preocupado, pode falar comigo, como eu falei, tô parceiríssimo de vocês. Vai passar, daqui a pouco a gente está junto de novo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.